Olá, salve a todos. Primeiro eu quero agradecer o carinho de tantas mensagens que tenho recebido nos vídeos, no Face, no templo, nos trabalhos que eu faço. Então vou contar um pouquinho como é que isso tudo pôde se manifestar. Vou falar de Jesus de novo, também de outros. Vou falar como Jesus se materializou ao meu lado um dia. Então, minha busca começou em 1900 e lá vai fumaça, 1996, começou de forma mais dedicada, mais constante, com mais leituras, com mais dedicação, com o início da meditação. Então, como eu já comentei em outros vídeos, após eu ter entrado para a Rosa Cruz, lá ensina várias práticas espirituais, de abertura da terceira visão, vários conhecimentos de grande sabedoria dos mestres e fala sobre a meditação. Então foi quando eu comecei a meditar, foi através da Rosa Cruz, dos aprendizados da Rosa Cruz. Na primeira noite que eu coloquei uma música que tinha muito bonito do Reiki, ela durava 3 minutos, tinha um sininho, mais 3 minutos, tinha um sininho, que era o tempo que se fazia a imposição das mãos, cada parte do corpo. Então, naquele dia que eu fechei o olho e cruzei as pernas pela primeira vez nessa vida, eu devia ter uns 36 anos por aí, aconteceu uma coisa muito linda. Eu não tinha noção que isso ia acontecer, nem sabia o que era. Era um bálsamo, era uma cachoeira de luz rosa, era uma bênção de tanto amor, de tanto êxtase. E na época eu estava ainda com problemas existenciais, emocionais, mentais, separação, tudo isso. Separação de relacionamento, de casamento. Então eu estava numa fase assim, eu estava saindo de uma conturbação de um fim de relacionamento para entrar numa paz interior. E nessa meditação, a primeira nessa vida, eu fui absorvido por uma energia rosa de muito amor, era muito êxtase, era muita paz, muita alegria. E naquele momento eu deixava de ser o Zé Luiz para ser um ser de luz. E aquilo me fazia lembrar quanta beleza tinha. Então essa meditação nessa luz rosa maravilhosa durou um ano. Depois eu fui morar no Rio e aí entrei em vários grupos espirituais até que eu conheci um mestre que ele me falou que era Jesus que me abençoava. E esse mestre também me falou que agora seria Ganesha. Mas eu vou falar de Jesus, tá? Então Jesus iniciou o processo dele comigo nesse ano de 1996 e 1999 se intensificou muito quando eu participei de grupos no Rio de Janeiro de meditação, autoconhecimento e serviço devocional com palestras e iniciações também de integração dos nossos diversos corpos, dos mestres de Deus, dos pais cósmicos. E aí, em 2001, mais ou menos, a gente conseguiu um contato de uma americana que fazia uma leitura do registro acásico da gente de uma forma muito profunda, muito sagrada, muito linda. Foram 3 páginas. E lá relatava a minha natureza espiritual universal, quem eu era, de onde eu vinha e quem tinham sido os meus mestres. Eu vou baixar aqui mais um pouquinho, que acho que ainda está alto. Tem muita gente cri-cri no mundo. Cada vídeo tem alguém reclamando, ou daquela idade, ou do som, ou de não sei o que, ou que é curto, ou que é longo, ou que é alguma coisa. A essência da mensagem que importa, tá? Imagina só Jesus naquela época, a dificuldade que ele tinha de passar uma mensagem, ele tinha que ir às pessoas, aos lugares, mesmo assim era rejeitado. Então continua essa dificuldade até hoje com tecnologia e tudo. Ó, comprei o microfone de lapela, que as pessoas falam que está baixo, mas elas têm que usar fone de ouvido, o problema agora é de vocês. Microfone de lapela unidirecional, com luminária aqui do lado, para as rugas sumirem.
Então a minha aproximação de Jesus foi da parte dele. Ele se aproximou de mim. E aí em 1999 eu tive um sonho muito lúcido com ele, onde ele falava comigo e eu não posso contar, mas era um assunto muito, vamos dizer assim, difícil, porque a humanidade não estava pronta para o plano de Deus naquele ano. E em 2000 a gente passou para a quarta dimensão sem perceber, só que a gente está com a densidade com essencial de terceira dimensão e tudo parece aqui físico, mas é astral. Só que os planos estão acontecendo, a humanidade não está aceitando, não está se esforçando, não está trabalhando, não está praticando a verdadeira luz, tá? Eu vou ter uma música aqui, Jesus Nossa Senhora, que eu amo. Brilham meus dias. Então Jesus entrou na minha vida em 1996, mais ou menos, e não saiu mais. Em 1999 eu tive uma experiência com o Cristo. O Cristo é Samana, Jesus é Sananda, são dois aspectos, são duas personalidades cósmicas distintas, mas unificadas. O Cristo é um Deus cósmico que se manifestou em Jesus aos 30 anos para ele cumprir a missão dele. Por isso ele tinha todos aqueles poderes potenciais que ele também desenvolveu dos 12 aos 30 anos numa busca profunda de quem ele era e qual era a missão dele. Jesus é um grande mestre universal. Então vou contar várias coisas de Jesus. Qual é a forma real de Jesus? A gente é muito apegado à forma humana, né, que ele teve. Então, a forma real de Jesus, na verdade, é um sol rosa e dourado. Ele é amor, sabedoria. Ele é do segundo e do terceiro raio como ser cósmico. E quando ele se aproxima, é impossível não chorar, porque o amor dele é inexplicavelmente profundo, lindo e tocante. Então, a forma real de Jesus é um sol. O corpo, eu já falei, o corpo é uma manifestação necessária para o espírito presenciar ações nesse mundo e outros mundos. Então, a forma real de Jesus é um sol. A forma que ele se manifestou no mundo ela era como uma forma humana. Tá? Ele também me permitiu vê-lo na dimensão de luz, como forma humana, mas numa dimensão de luz. E ele é absolutamente lindo, maravilhoso, do jeito que a gente vê nas imagens mais belas dele. É uma pele rosada de bebê, com uma barba ruiva, loura e dourada. O cabelo dele é ruivo, louro e dourado. Ele tem fios dourados aqui, a barba tem fios dourados aqui, os olhos são azul da cor do céu e aquele semblante que é absolutamente inexplicável, tá? Mas sempre lembrem, para que você sinta Jesus, tem que ser o ser real dele, sol dourado rosa, tá? Os hologramas ou manifestações dele são ilusórios, tá? São uma forma que ele representa para a gente saber que é ele. Então ele já apareceu no meu sonho, ele já apareceu como ser real, ele já apareceu como ser na forma humana, numa dimensão de luz, e ele já se materializou do lado da minha cama em pé. Não deu tempo de eu falar, senta aqui pra gente conversar, bater um papo. Ele apareceu para mostrar que depois que eu tinha sido tratado por uma pessoa que se dizia da luz, recentemente, eu já falei isso também, na verdade eram câmaras dos magos negros e acordei com um mago negro do meu lado, também materializado um dia, e no dia seguinte Jesus se materializou para mostrar que eu estou sendo cuidado, que eu estou sendo sempre sobre a visibilidade dos meus mestres.
Agora eu vou contar por que eu tenho essa natureza aqui crística também. Então, eu sou um ser nascido do incriado. Na verdade, a minha história é muito longa, muito profunda e muito sagrada. Ela é muito sagrada, tá? É um despertar longo que eu tenho, uma dedicação longa. E então, a minha natureza, ela na verdade, ela nasceu do incriado. E essa história do mantra, eu sou uma entrega absoluta ao incriado, é porque ele deseja se redescobrir, co-criar em si e coexistir em si. Isso é uma frase muito profunda. Então a meta do incriado era se conhecer mais. Eu vou baixar mais um pouquinho aqui para não ter reclamação. Aumenta de repente. Então, quando a gente é criado no céu, todos nós temos que ser ensinados, tá? Ninguém nasce, uau, vou criar universos, vou criar planetas, vou criar mundos. Não, a gente tem que aprender, porque nós somos de uma essência de luz tão pura, que a gente é exatamente como um bebê. Um bebê quando nasce, a pureza total, a consciência imaculada ainda. Então nós nascemos assim em espírito, como sóis, como estrelinhas no céu, e no céu é decidido quem vai cuidar de nós. Então são mestres que cuidam de nós, pais cósmicos, para que eles possam transmitir a sabedoria que eles conquistaram. Essa sabedoria ela vai sendo transmitida, assimilada, a gente vai se tornando a sabedoria desses mestres. E um desses mestres que me adotou quando eu nasci do incriado, foi Jesus. Então a minha conexão com Jesus é absolutamente forte. Eu começo a falar nele e já começo a ficar emocionado. É muito forte. Ele me ensinou a ser quem eu sou, a falar o que eu amo falar, porque eu absorvi dele essa luz, essa virtude, tá? Então, ele foi me passando a sabedoria dele em múltiplas vidas, nesse mundo, em outros mundos, e eu fui crescendo com essa vontade de falar ao coração das pessoas, porque eu fui absorvendo. No universo é dito que Jesus é como se fosse um eu superior meu, porque a gente, quando absorve a sabedoria de um mestre, a gente se torna um pedaço dele, não é? Quando a gente se torna muito grato aos nossos pais, é porque a gente se tornou um pedaço deles, da sabedoria deles também. Então é muito importante honrar pai e mãe. Então eu aprendi com Jesus a falar para o coração das pessoas. Também tem outro mestre que é Saint Germain. Ele me ensinou, já tive com Saint Germain múltiplas vidas nesse mundo, fazendo trabalhos como aprendiz dele. Então eu aprendi a transmutar. Então em 2013 eu ascensionei na chama violeta, pela chama violeta. Por quê? Porque foi a luz que eu precisei mais usar para purificar meu processo. Porque esse mundo está muito denso, o processo nosso tem que ser muito purificado. Então eu usei muita chama violeta. E também é dito que Saint Germain é como se fosse um eu superior meu, porque eu absorvi tanta beleza dele, tanta glória dele, que eu irradio também essa forma de transmutar as sombras em luz, esses ensinamentos. Saint Germain também já apareceu para mim como ser real. Ele é um sol violeta com branco. É indescritível a sensação de estar em frente a Saint Germain. Com Jesus, a gente pode falar a palavra amor, você se derrete, você se dissolve em lágrimas de tanto amor que Jesus tem. É impossível conter as lágrimas. Com Saint Germain é um brilho, é algo inexplicável, é um êxtase de agradecimento, de contemplação da beleza da vida. É tão profundo, eu não tenho palavra para descrever. E também sou aprendiz de
Arcanjo Miguel. Arcanjo Miguel também me adotou no céu para me ensinar as virtudes do poder divino. Então ele me deu uma espada para que eu possa fazer o trabalho de ajudar a humanidade usando a espada, cortando grilhões, cortando conexões com magias, ajudando a tratar os magos negros. Esse poder eu aprendi com Arcanjo Miguel. O Arcanjo Miguel é tido como um pai meu, ele é um pai cósmico, ele é de uma dimensão muitíssimo elevada, acima dos mestres. Eles zelam pela proteção dos universos. Então, o Arcanjo Miguel também já apareceu para mim. Ele é uma irradiação, ele não é um sol, ele é uma irradiação azul, brilhante. E quando ele se manifesta na forma real, eu me emociono porque eu sinto a presença do meu pai. A sensação de que eu sou filho e ele é pai. É algo indescritível também. As experiências cósmicas reais são as mais lindas. Todos devem meditar para conquistar essas experiências, e cada um que aprende com esses mestres se torna um pedaço deles, uma parte deles, porque quando você exerce a sabedoria de um mestre, você se torna uma porção dele, uma centelha dele. O outro pai cósmico que eu tenho no céu é Melquisedeque. Ele é um supremo sacerdote, iniciador. Então ele me ensinou a ser como um padre, a ser um iniciador também. E há 20 anos eu faço iniciações, claro que de forma mais velada, com pessoas, com grupos. Eu fui dotado desse aprendizado por Melquisedeque para fazer a integração do eu superior, do eu crístico, da mônada, do núcleo, do mestre, do pai cósmico, do criador e até do incriado. Eu faço isso há 20 anos. Essas integrações é quando a pessoa recebe o seu corpo de uma dimensão mais elevada, tá? Então, para eu fazer esse trabalho, eu já conquistei a minha libertação, eu já conquistei o meu núcleo, minha mônada, o meu eu superior, meu eu crístico há muito tempo. Eu já estou de volta ao lar, a Deus, tá? Só que esse processo é infinito, mas eu só posso fazer esse trabalho porque eu já juntei todas as minhas partes. E é isso que eu ensino: juntar as partes, unificar-se, reconectar-se aos mestres, aos pais cósmicos, ao Criador. Então eu sou um pedacinho de Jesus, de Saint Germain, de Arcanjo Miguel e de Melquisedeque. E aí em 2007 Ganesha entrou na minha vida. E ele me absorveu na luz dele, no corpo dele, para que eu possa fazer trabalhos ligados, trabalhos de maior abrangência, vamos dizer assim, trabalhos mais públicos. Então, ele me abençoou com a construção de 2 templos Ganesha, um no Rio e um em São Paulo, onde eu faço encontros, retiros e faço esses trabalhos de despertar. Tá? Então, ele também é o Deus. Quando ele está na forma negra, ele é o Kala Ganesha, que é o deus da cura. Tá? Então eu estou abençoado também por Ganesha para fazer cura, que é remover magos, supermagos, tratar Elohims decaídos, remover magias negras, magias de vidas passadas. Então esse potencial todo eu também ganhei com Ganesha. Então você vê que a gente é um somatório de vários seres, a gente é um pedacinho de cada um deles. Em 2003, quando eu fiz um encontro público que chamava Integração com o Mestre, então naquele momento da meditação, após a palestra que eu fiz, a gente entra em meditação, fecha os olhos para recebermos uma integração com o Mestre. Já pensou? Que lindo! E nesse dia, quem apareceu para mim, o meu mestre, foi o Sol dourado e prata, que é a primeira manifestação do incriado. Eu chamo de Fidib Bikaus. É a essência da luz que se manifesta a cada um de acordo com a sua necessidade.
Do Fidib Bikaus, ele emana a trindade Brahma, Vishnu e Shiva, Criador, Preservador, Transformador, para criar tudo. Mas o Fidib Bikaus, que é a primeira manifestação do incriado, ele não é um ser, ele é um estado de existência supremo, ele me permitiu vê-lo, senti-lo e ouvi-lo. Então, dentro dele existe uma glória, não é uma consciência, não é um ser, é um estado de existência. E para que haja criação, ele se fez Deus manifesto. E acima de Fidib Bikaus tem o incriado, o oceano de gozo cósmico de amor. E além disso existe o vazio absoluto, onde tudo é criado. E eu chamo de Okoto Ion, que é aquele cujos ons vibrados não estão em si. Ou seja, ele está além de toda manifestação, ele está além de toda lei. Ele não é sujeito a nenhuma lei, mas ele é o criador de todas as leis. Dele emana essas leis, dele emana o amor, e dele emanou o Fidib Bikaus, que é uma existência dele. É a primeira manifestação do incriado antes do Criador. Então é um processo muito lindo, eu sou absolutamente consciente disso. Quando eu medito, eu sou absorvido nesse oceano de êxtase cósmico, de amor, e o que eu quero é ajudar as pessoas. Só que as pessoas estão precisando se esforçar mais, tá? O esforço tem que ser diário. Eu me esforcei muito essa vida, minha vida teve muitas dificuldades. Não, ninguém pode dizer que eu sou mais fácil para mim. Não, foi muito difícil, muito tenso, muito complicado. Eu, por ser muito emocional para sentir a luz, também sou muito emocional para sentir os dramas, os sofrimentos. Então, no início eu não tinha, mas eu sentia o sofrimento do mundo, eu ficava muito triste. Depois eu passei a ter meus próprios sofrimentos também, existenciais, familiares, de trabalho, tudo isso. Então eu me esforcei muito também, eu aprendi a transmutar a energia sexual, aprendi a transmutar o medo, aprendi a transmutar minhas emoções densas, meus pensamentos exagerados. Eu fui transmutando tudo. Então, por isso que em 2013 eu ascensionei na chama violeta e a experiência foi lindíssima. A minha energia de quinta dimensão desceu, é uma energia maravilhosa, sublime. O meu corpo já tinha descido há muito tempo de quinta dimensão. A consciência é imaterial, ela desce antes. Depois a energia, mas o corpo tem que estar preparado. Tá? E depois você tem que se preparar para receber a energia do corpo crístico de sétima dimensão, e a consciência tem que vir antes, que é a manifestação do amor às pessoas, a si, ao Pai, tá? A Deus, ao Criado. Então eu sou um ser que sei da minha natureza, sei do meu serviço, estou em profunda conexão com os mestres, com os deuses. O meu trabalho é muito lindo, muito sagrado, é muito sério. Eu me dedico de corpo e alma, 16 horas por dia, trabalhando, respondendo 1000 mensagens, ajudando 1000 pessoas, com orientações gratuitas, tudo isso. Eu uso todo o meu tempo para isso. Porém, recomendo que as pessoas evitem excesso de perguntas a mim, porque essas perguntas podem estar nos meus vídeos. Eu não tenho como ajudar todo mundo que me procura. Então, às vezes eu falo, veja meus vídeos, porque se eu for individualizar a informação, fica inviável para eu viver. Eu também tenho meus momentos que eu preciso fazer minhas atividades pessoais, como eu sempre falo, arrumar casa, ir ao mercado, fazer comida, lazer também. Eu preciso de vez em quando passear, descansar, ver meus filhos, tudo isso. Mas a minha vida é muito linda, é muito profundamente sagrada. Eu sou um ser que estou muito abençoado, porque eu me esforcei muito, tá? Eu estou há 20 e tantos anos me esforçando todo dia em ser cada vez mais lindo, cada vez melhor, me conectar cada vez mais aos meus mestres, aos meus pais cósmicos, ao Ganesha, que é um Deus cósmico, que remove obstáculos e abre novos caminhos de luz, de prosperidade.
Então eu já tive muitas crises financeiras, já passei por muito desemprego, por muitos anos, já catei moedinha. Não adianta falar que a minha vida é mais fácil que de ninguém, porque não foi. Eu tive muitos problemas de saúde já nessa vida toda, muitos, mas muitos mesmo. Minha saúde melhorou ultimamente, mas eu tenho essas crises de tosse, de alergia, de resfriadinhas e tal. Mas a gente vai levando, né? O importante é que a alma está bem, tá? Então o recado de hoje é esse. Eu adoro falar dos mestres, todos eles. E é claro que eu tenho contato com muitos outros mestres, né? Porque quando a gente tem com alguns, a gente pode ter com todos. Então, eu tenho contato com todo mestre que queira ter contato comigo, que queira me utilizar como instrumento de auxiliar um devoto, um filho encarnado. Então, já consegui ser abençoado por outros mestres, que eles vêm na apometria, eles passam orientações aos seus pupilos. Isso é da vontade deles, não da minha, não sou eu que peço. Isso acontece porque, vamos dizer assim, a pessoa está pronta para receber algumas coisas, tá? Para receber algumas orientações e bênçãos. Então eu sou um instrumento de Deus no mundo, tá? Eu sou uma pessoa muito simples, muito humilde, eu como arroz com feijão, eu gosto de andar de chinelo, eu adoro uma praia, eu gosto de coisas bem simples, comida caseira. Eu sou uma pessoa absolutamente normal. Não considerem que eu me sinto um mestre ou nada, eu não me sinto nada, eu me sinto amor. Então, eu não tenho mais nome, eu não sei que nome mais usar, mas vamos usar o Shivananda, porque o nome é uma frequência, essa frequência muda conforme a gente evolui. Então, a minha frequência já mudou N vezes depois que eu era Shivananda, tá? Mas o nome não me importa, pode me chamar de Zé de Luiz, Zé Luiz, de Shivananda. Shivananda é um nome bonito que eu adotei, mas ele é real, ele era um dos nomes que eu tinha na sétima dimensão. E a gente vai evoluindo e vai mudando de nome. Então, meus nomes mudaram. É muita coisa linda. Deus é algo tão supremo, tão maravilhoso. Eu estou falando um pouco mais sério hoje porque eu estou muito emocionado aqui de falar disso. É muita emoção falar desses mestres, desses deuses, de quanto eles abençoam o mundo, de quanto nossos irmãos espaciais de luz estão aqui no céu, nos abençoando há eras e eras e eras, e a gente fica esperando eles descerem para se materializar. Não precisa, eles já estão ajudando, confie nisso, tá? E todo aquele que depende de ser feliz por algo que dizem que vai acontecer, esse de Zara, né? Zara, nave, salvação, isso aí, infelizmente, você está delegando seu poder à ilusão, ao externo, porque o dinheiro é uma coisa dessa dimensão, ele não é real. Então, se a forma real nossa é um sol, que é esse mundo, se não uma criação mental do Criador e da humanidade, né? A humanidade cocria com carros, prédios, casas, né? Tudo isso. Mas quem cria mesmo é Deus. Então, quem somos nós nesse mundo? Nós somos corpos temporários. Tudo aqui é temporário, porque o nosso corpo real é um sol. Ele é a imagem e semelhança do Supremo Fidib Bikaus, que é a primeira emanação do Criador, do Incriado, aliás. E Brahma, Vishnu e Shiva têm forma humana, eles se manifestam com forma humana, mas eles também são sóis, tá? Então a forma humana é uma criação de Deus, ela não é descendente do macaco. Então a ciência também tem que evoluir muito, a ciência está muito atrasada em relação à verdade divina. A forma humana, ela é uma criação da mente de Deus. E nada nesse mundo poderia acontecer para que a gente tivesse um corpo tão perfeito, com tantas funções múltiplas, com tantos órgãos, com tanta perfeição de funcionamento, tá? E a consciência imaterial, nunca um cérebro poderia gerar pensamentos abstratos se não houvesse uma consciência, tá? Então, a ciência está muito atrasada em relação a essa parte espiritual.
e as religiões distorceram a verdade desses grandes mestres. Então a humanidade está muito apegada à ciência que afastou ela de Deus e à religião que conduziu ela para um falso Deus, para falsos mestres. Então a gente tem que dissolver esses paradigmas e dogmas humanos, eles não são úteis, eles nos atrasaram, nos aprisionaram. E agora é a hora de se libertar, tá? O mundo está, vamos dizer assim, manifestando toda a densidade humana, né, com tudo que a gente está vendo, tantos cataclismas, porque a gente não ainda escolheu ser esse amor de que somos no céu, tá? No céu somos esse sol. Eu já vi o meu sol, eu já vi o meu ser humano no céu, ele é parecido com Jesus, que sorte! Só que no céu tem olhos verdes, Jesus tem olhos azuis. Então nós somos seres muitíssimo lindos. Tem um artista plástico que desenha os mestres pela evidência dele e realmente é muito lindo. Ele também é um abençoado para trazer essa informação de que no céu todos nós somos lindos. A gente não tem esse corpo denso, não tem ruga, né? Não tem cabelo branco, pode ter porque é uma vontade do ser. Ele manifesta e materializa isso no céu. Então é isso, pessoal. A verdade, infelizmente, foi ocultada, escondida, tá? Mas ela também é revelada. Jesus revelou a verdade. Buda, Krishna, Ama, Yogananda, Osho. São infinitos mestres. Sai Baba. Eu não consigo. Tem o John de Ruyter, se vocês conhecem, ele fala muito profundamente, ele é muito diferente. Tem o Eckhart Tolle, que é maravilhoso. O Moji também, eu gosto muito. Então são seres que tocam profundamente a alma quando eles falam. Esse é o que está expressando a verdade, a sabedoria cósmica, tá? Quando um ser não toca seu coração, ele está usando a mente. Então ele não está conectado ao amor total, absoluto do incriado, que está fluindo agora aqui assim, ó. O êxtase dele está aqui em tudo em nós. Se você não está sentindo, é que eu tenho que parar para se amar, amar ao próximo, amar a Deus acima de todas as coisas. Jesus falou isso. Desapegar, porque é a causa de todo sofrimento. Buda falou isso. E amar ao incriado acima de tudo, sem apego para ser absorvido em Deus. Krishna falou isso. Sai Baba também falou que a iluminação independe de toda ação externa. Tá? Ou seja, a pessoa pode se iluminar independente dela casar, fazer sexo, tomar uma cervejinha, de vez em quando pensar besteira, isso acontece. Então a iluminação independe de toda ação externa, isso é maravilhoso, tá? A iluminação não depende da alimentação, como muitos pregam, tá? Outra coisa, Jesus ensinou